Excelentíssimo senhor doutor e juiz de direito, uma honra estar nesse tribunal do júri perante Vossa Excelência. Meu primeiro tribunal do júri aqui em Dourados, meu primeiro nessa comarca, e é de uma grande honra já participar junto com Vossa Excelência. Cumprimento também o promotor de justiça, Ricardo. Meus parabéns pela sustentação. O senhor tem uma ótica didática, uma ótima oratória. Meus parabéns. É uma honra também fazer parte desse tribunal do júri com Vossa Excelência. Cumprimento também o nobre defensor público. Uma honra, da mesma forma, fazer parte desse tribunal do júri com Vossa Excelência, que hoje podemos fazer aqui justiça e fazer aqui o que a lei manda. Cumprimento os nobres policiais, tanto policiais penais, tanto os policiais do fórum, os serventuários da justiça que se encontram. Prometo ser muito breve pelo tempo mínimo que nos resta para 3 defensores. Cumprimento Vossas Excelências, jurados desta tarde. Esta tarde, Vossas Excelências serão juízes desta causa e definirão o rumo daquelas duas pessoas. Vossas Excelências têm o papel mais importante, na minha visão, nesta tarde. Não é somente absolver, não é somente condenar, mas é colocá-lo como culpado ou como inocentes. Antes de iniciarmos naquela noite, naquela madrugada, é importante nós se atentarmos a quem que eram os réus naquela noite. Falo perante o Edgar, que é o nosso cliente nesta tarde. Edgar, ele não acordou um assassino. Edgar, ele não acordou querendo ser brutalmente agredido por Celso. Edgar, ele não acordou querendo ir à casa de Celso, que pelo que ele falou, muito pouco conhecia, ou quase nada. Edgar, naquela noite, estava como muitas outras pessoas, em uma roda de amigos, né, junto com Bianca, junto com Jéssica, que foram papéis fundamentais, né, tanto para desvendar este crime, tanto para encontrá-los depois. Estava numa roda de conversa, tomando cerveja, conversando, como todo mundo faz. Até que a honra, ela foi tocada. Até que a honra de Edgar, ela foi violentada. Até que o sangue derramasse naquela rua. Edgar, o processo, na verdade, nenhum dos trechos, nenhuma página mostra premeditação, conforme a promotoria coloca nesta tarde. Não houve um telefonema, não houve uma mensagem, não houve uma ameaça prévia, não houve uma espera fria. O que houve naquela noite foi um instinto. Foi a falha da nossa consciência. A testemunha Bianca, ela conta que tudo começou quando o Celso, a vítima, chegou no local, bem possivelmente alterado, e quis vender uma cadeira. E ao ser questionado por Edgar, da onde que viria aquela cadeira, Edgar, ele é confrontado e posteriormente agredido com 2 socos no rosto. As testemunhas, tanto Bianca, diz, o segundo soco sangrou Edgar. Saiu respingando na rua. Minuto 22.37 do depoimento audiovisual. Neste processo não há uma pessoa em sã consciência. Há uma reação de quem realmente perdeu o chão naquela noite. Isso diferencia, sim, um crime frio, um crime humano, como vamos bater muito hoje aqui, que é o homicídio frio do homicídio humano, conforme traz o nosso ordenamento jurídico, que é o homicídio privilegiado, causado pela violenta emoção. João Vitor Souza, ele diz
Edgar chegou ensanguentado na face, próximo ao olho e nariz. Minuto 3.1. Da mesma forma, Edgar, ao ser questionado, ele em nenhum momento ele nega a agressão sofrida, em nenhum momento ele nega ter tirado a vida de Celso. Perguntado, tanto em delegacia, tanto em juízo, tanto aqui. Sim, eu matei Celso. Eu confesso ter tirado a vida dele, eu estava machucado, eu fui tirar uma satisfação com ele. Depoimento dele. E aqui começa a verdade desse processo, dessa denúncia, né, que vem se arrastando há algum tempo, está preso há mais ou menos 2 anos já nesse processo. Edgar não é um monstro aqui. Edgar ele é um homem de emoção e naquela noite que também, querendo ou não, sofreu. E conforme disse, a lei ela é muito clara para distinguir um homicida realmente frio de um crime humano. O nosso código, o nosso ordenamento jurídico traz o artigo 121, parágrafo 1º, né, de comum. E da mesma forma, será caracterizado aqui nessa tarde. Esse crime não foi um crime planejado, ele não foi um crime limpo, não foi um crime linear, não foi um crime orquestrado. Aqui há confusão, há contraditórios, há versões distintas nesse processo desde o início. A testemunha Jéssica, ela diz que depois da briga, Edgar pegou o carro, buscou o João Vitor, foi até a casa de Celso. A mãe da vítima fala, Aparecida, que eles chegaram de moto. O policial Mário Valério, no depoimento dele, fala que os dois também retornaram de moto, ou seja, versões completamente diferentes. O que será colocado para Vossas Excelências? Se as próprias testemunhas não conseguem cravar exatamente o local, com qual meio de locomoção, em qual horário, como que esse crime é planejado? Não tem como ser premeditado. Nem sobre a luz da rua. Se era escuro, Edgar fala, e lá na casa dele é escuro. Mas João Vitor, o coacusado, diz, dava para ver um reflexo de faca pela luz do poste. Minuto 7:37, minuto 14.1. Nem o ambiente físico entre eles é consensual. Essas contradições, elas não enfraquecem a defesa aqui. Elas a constroem. E demonstram que esse evento ele foi rápido, foi instintivo e foi sem consciência. Após a briga, Edgar vai à casa, Edgar chora, Edgar toma banho. Edgar sai de carro, volta. Versões sobrepostas até nele mesmo. Por quê essa lacuna? Bem mencionado pelo promotor, ele dá uma versão em delegacia, dá outra versão lá, dá outra versão aqui. Excelências, a emoção, ela distorce totalmente o tempo. A emoção, a violenta emoção causada também distorce o tempo. Vai acontecer quase todos os processos que são homicídios provocados por violenta emoção têm depoimentos conflitantes. É normal. A justiça, ela não foi feita, ela não é feita somente de papel, somente com caneta, somente com carimbo. Ela é feita por gente. E por isso que Vossas Excelências estão aqui, por isso que também o legislador colocou e criou o artigo 121, parágrafo 1º. Para ser reconhecido em casos como este de hoje, quando o réu ou o corréu são provocados. E é o que aconteceu nesse processo. Nem todo descontrole ele termina em tragédia, não poderia, não deveria terminar. Mas não é uma regra. Descontroles podem sim terminar em tragédias, e aconteceu. Neste caso, um descontrole emocional provocado, aconteceu uma tragédia.
Bianca, vou mencionar muito os depoimentos dela e da Jéssica, conta que o Celso acertou 2 socos no Edgar, que o Edgar chegou até a cair. Um ponto crucial nesse processo é algo mencionado tanto por Bianca, tanto por Jéssica, tanto por Edgar, tanto por João Vitor, que é o sangue. E o sangue aqui mencionado por eles não é metáfora, foi sangue. Edgar estava sangrando naquela noite. Edgar não estava apto a raciocinar corretamente. Edgar estava na frente da casa, foi agredido, estava totalmente sangrando, respingando, conforme o depoimento de Bianca. Como que isso foi planejado? O que é a violenta emoção se não é isso? Não há aqui, excelências, um assassino frio, conforme já foi mencionado. Da mesma forma que o direito ele não quer uma vingança, como querem uma vingança aqui. O direito ele quer um equilíbrio. Vingança foi há anos atrás, décadas atrás. Hoje o nosso Código de Processo Penal, ele reconhece sim causas de diminuição de pena, conforme vai ser debatido aqui pelos nobres advogados, que são caracterizados. E é isso que aconteceu nesse processo. Não tem como fugir disso. O Ministério Público também, em uma das suas qualificadoras, ele fala em motivo torpe. Mas o que é um motivo torpe? Torpe, ele é quando mata por interesse, por dinheiro. Tem várias situações que se encaixam em motivo torpe. O policial Saulo Sorniovo disse: o motivo do crime foi uma discussão banal por conta de uma cadeira de fio. Se o próprio agente da lei, se o próprio Estado reconhece que o crime foi banal, como que ele pode ser torpe? Torpe, ele é o frio que calcula. É um crime planejado, não sangue quente que reage à provocação. A acusação também diz que Celso usou de elementos que dificultou a defesa da vítima. Conforme consta aqui também, diz que Celso ele não pôde se defender. Será mesmo? Será que essa faca não existe no processo? Será que é um devaneio da cabeça do Edgar, da cabeça do João? Será que não existe? Será que o Celso não pôde se defender realmente? As testemunhas desmentem isso. O processo relata que Celso gritava, pedia socorro e chegou até chamar pela mãe antes dos tiros. Está no processo. Se um homem grita, se um homem pede ajuda, chama pela mãe, mãe, chama a ambulância. Se há barulho, conforme o irmão, conforme Silvio estava lá, tinha barulho de briga. Se há barulho, se há grito, se há um pedido, é porque há luta. Não tem como ser um recurso que dificultou a defesa da vítima se ele estava lutando. Silvio fala, eu ouvi gritos e barulho, mas não vi quem atirou. O Ministério Público também fala que Edgar voltou à casa da vítima por vingança. As testemunhas não conseguem nem dizer como foi essa volta. Jéssica disse que foi de carro. A mãe da vítima disse que foi de moto. João Vitor diz: aí passados meia hora, 40 minutos, 1 hora, eles retornam. Silvio fala, alguns minutos depois. Não consegue nem cravar o tempo exato. Não consegue nem cravar o tempo exato. Como que podem estimar o que aconteceu naquela madrugada? Este tribunal, Vossas Excelências, ele não pede, não é cabível nós pedimos uma injustiça aqui. Temos que realmente punir
quando algo errado acontece? Tem que ser condenado, mas condenado conforme a lei. Tem que ser aplicado o privilégio no caso de hoje. É totalmente cabível. Durante todo esse processo, durante as 2 horas que os senhores vão ouvir falar, que já também ouviram falar por mais de 2 horas aqui, Vossa Excelência ouviram vozes, depoimentos, choro, às vezes versões também desencontradas que vai ser passado. E nesse bolo de palavras, bolo de emoções, é claro, Edgar não é um assassino frio. Edgar, ele não acordou assassino. Eu não vou falar, não vou ser injusto nas minhas alegações, falar que Edgar, ele nunca fez nada errado. Todos nós fazemos. Quem nunca fez algo errado? Neste dia, ele não acordou assassino. Edgar, ele foi totalmente provocado por Celso. Não estou alentando nos argumentos se era usuário de drogas. Tem até uma menção que ele apresentou uma carteira de policial. Não importa. Edgar foi agredido. Edgar estava respingando sangue. Ele é um homem que apanhou, que sangrou, que foi humilhado perante aquelas pessoas. Tudo que Edgar fez naquela noite mudou não só a versão, não só a vida, não só o futuro de Edgar, nem do João, né, que não entramos nesse argumento. Mudou também a vida do Celso. Tem desencontros, tem reações que podem ser evitadas, tem provocações que podem sim ser evitadas, mas não é uma regra. Quando há sangue, não tem controle, não tem consciência. Essa tarde, Vossas Excelências vão reconhecer esse homicídio privilegiado. Vão afastar as qualificadoras por motivo de justiça. Temos que permitir que eles sejam, sim, Edgar seja punido, mas punido conforme a régua da justiça e do nosso Código de Processo Penal. Professor Marlon, se puder se aproximar. Eu vou deixar aqui, sim. Eu vou deixar aqui. Aqui, vou deixar aqui o esquisito. Tá. Depois eu pego aqui, depois se eu voltar. Boa tarde, boa tarde. Já farei os cumprimentos. E organizar fisicamente. Tem que voltar. Inicialmente, Vossa Excelência, doutor Ricardo. Os cumprimentos da defesa. Normalmente eu não costumo fazer os cumprimentos novamente quando já foram feitos os cumprimentos, porém, nunca fiz um júri com Vossa Excelência, nunca fiz um júri com Vossa Excelência, então me permitam esses pequenos 5 minutos aqui. Nas conversas que nós tivemos, doutor, o senhor me pareceu, e eu não tenho como dizer mais porque não o conheço, mas tive boas referências, um juiz extremamente legalista. O que, ao meu ver, é aquilo que deve ser um juiz, que é o juiz que cumpre a lei, não pendendo para um lado, não pendendo para o outro, porque ele é a parte imparcial do processo. Então, peço a gentileza que receba isso como elogio e também já deixo um agradecimento pelas concessões que foram feitas em relação à questão do vídeo, principalmente. Nós da defesa costumamos ter o cuidado, eu gravo todos os júris que eu faço, desde que eu comecei a fazer júris em 2010, meu primeiro júri. Por uma questão de cuidado. Antigamente não tinha gravação, então esse costume foi perdurando e ele existe até hoje, porque as coisas podem acontecer aqui e tem um amigo meu que mexe com informática que sempre diz o seguinte: quem tem um backup não tem nenhum, quem tem 2 tem 1, quem tem 3 só tem 2. Então o backup para mim é algo extremamente relevante. Doutor Ricardo, eu enquanto advogado, e como disse aqui, sou advogado
há um tempo considerável, eu já fiz muitos júris. Aqui nessa cidade apenas um, e não foi com o senhor. Salvo engano, a sua colega se chama Ana, ou Cláudia? Cláudia. Acredito que tenha sido com ela, minha memória de nomes não é muito boa, mas acredito que tenha sido com ela. Não foi com o Dr. Luiz, né? Então o senhor não foi com ela. Mas já durante esse período eu já fiz júris em alguns estados do Brasil, em algumas cidades do Brasil, em Mato Grosso do Sul, em vários locais. E a postura do promotor, que se atém aos autos, para mim ela é um destaque perante, eu não vou dizer a maioria, porque a maioria felizmente é assim, mas perante uma minoria que não se atém aos autos e julga como se isso aqui fosse algo que não é um julgamento de um processo que aconteceu e que nós perdemos aí. Perdemos não, mas ficamos durante anos formulando um processo. Então a sua postura, ao mesmo tempo aguerrida e de acordo com a sua verdade, é algo que tem que se destacar. Então não tenho dúvida se o senhor acredita em absolutamente tudo que o senhor disse aqui. Nós, da defesa, eu principalmente, eu tenho por costume, há muitos anos, como disse ao senhor, eu fiz até hoje acho que uma parte durante a minha vida inteira, e foi por uma situação muito específica, eu não interrompo a acusação. Porque eu entendo que Vossa Excelência, enquanto jurados, tem que ouvir as duas partes. Se não ouvir as duas partes, não adianta, não teria por que estar aqui. Era melhor só pegar a acusação, fazer conforme a acusação e acabou. Então tem que ouvir a acusação também, até para que a gente possa fazer esse contraponto que faremos a partir de agora. Então eu não faço a parte, claro que espero, já me adiantou que o senhor não tem o costume, mas espero de Vossa Excelência a mesma educação. Ao doutor também não o conhecia, mas temos muitos amigos em comum, como foi dito ainda há pouco. Não ouvi falar ainda, mas não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que será uma grande explanação e aprenderei muito com Vossa Excelência enquanto estiver aqui. Então, naturalmente, ladeá-lo na defesa será uma grande honra. E aos meus amigos e colegas João e Luiz, inclusive esse processo, fiz um destaque com o João agora, é um processo de João Vitor, né? Temos o João Vitor aqui, temos um João Vitor de acusado, temos o João Vitor na defesa, temos o João Vitor de testemunha. Então, agradeço muito pelo convite que me foi feito pelo João. É uma honra ladeá-lo novamente em plenário do júri. Tivemos um júri não faz muito tempo. Dr. Luiz, é a primeira vez que estamos aqui no mesmo lado, ou em qualquer lado dentro do plenário do júri, mas na nossa conversa aqui durante o nosso percurso, já me deixou claro que o senhor é um grande advogado, um advogado probo, e isso é fundamental. Serventuários, nosso agradecimento por fazer isso aqui acontecer, policiais penais também, por garantir a segurança de todos nós. Agora vamos aos senhores. Não tenho como deixar de cumprimentar Vossa Excelência, porque isso aqui é feito para Vossas Excelências, né? E já deixo aqui um alerta e um pedido de desculpas, porque eu costumo falar de uma forma um pouco mais você. E pode ser que esse você saia ao invés de Vossa Excelência em algum momento. De forma nenhuma é falta de respeito, é porque eu tenho uma visão muito própria. Não é tão própria assim, tem muita gente que tem a visão semelhante à minha de júri, que Vossa Excelência estão sentados aí por um motivo. São pessoas como nós, como eles. Ou seja, estão aqui por um motivo, para poder se colocar no lugar daqueles que o fizeram aquele delito, e às vezes até no lugar da vítima, para se fazer a pergunta, eu no lugar deles faria a mesma coisa? Ou, talvez alguém que eu conheça muito próximo a mim no lugar deles faria a mesma coisa? Ou talvez se fosse a minha mãe que estivesse sendo ameaçada numa situação, eu faria a mesma coisa? Esse é o motivo principal, por isso que Vossa Excelência estão aqui para julgar fatos e não julgar direitos. Mas, apesar de entender que assim que funciona e de vez em quando cometer essa gafe de chamá-los de vocês, como disse, não é uma falta de respeito, no dia de hoje, nós teremos que, feliz ou infelizmente, adentrar em uma questão de direito. Uma questão puramente técnica, mas pode ter certeza que eu vou tentar fazer isso transparecer. Não sei, e me permito, desculpem se alguém de Vossa Excelência tem algum conhecimento já jurídico ou não, mas já tiveram aqui, no mínimo já sabem como a coisa aqui funciona. Mas eu vou tentar trazer para Vossa Excelência de forma o mais clara possível algumas situações. E como disse ainda há pouco, eu não tenho o costume de fazer nenhum tipo de à parte. Não interrompo o promotor, independente do que ele fale. Eu prefiro chegar aqui, falar para Vossa Excelência, só daquilo que ele disse nesse ponto eu discordo completamente ou não, do que atrapalhar. Então, por exemplo, uma coisa que foi dita, que aquelas pessoas que costumam falar quebrada são porque são do sistema. Não são. São pessoas que infelizmente estão fora da nossa bolha. Espero da bolha de vocês também. Já saiu primeiro vocês. A gente vive numa bolha. Uma bolha. Eu moro num condomínio fechado em Campo Grande. Não sei onde o promotor aqui, o promotor mora. Mas nós vivemos numa bolha. Na bolha da nossa realidade. E o Vossa Excelência estão aqui para sair um pouco dessa bolha e entrar na bolha deles. Porque infelizmente não temos a outra parte aqui para poder falar o que aconteceu. Temos eles e o que foi feito nos autos. Então, essa bolha
faz a gente crer que algumas coisas, e eu não vou dizer que é um preconceito, mas é um preconceito, são diferentes do que são na realidade. Não é, quem fala quebrada não é quem estava no sistema. Quem fala quebrada é quem não teve a mesma capacidade, a mesma possibilidade de ter o estudo que nós temos. Gente que fala quebrada não necessariamente já passou pelo crime, já fez alguma coisa, ao contrário. Então são coisas que eu discordo completamente, mas eu não iria interromper de forma nenhuma. E também, meu último parênteses antes de voltar para os autos, aqui, tudo é feito com um objetivo. Vossa Excelência muito bem sabe. Quem não esteve em algum júri aqui, já assistiu algum júri, já ouviu falar ou vai assistir muitos esse mês. Tudo é feito por um motivo. E uma das coisas que foi tentou-se se fazer até o presente momento aqui, até o início da fala defensiva, foi gerar em Vossa Excelência uma indignação seletiva. Por que indignação seletiva? A última coisa que foi colocada para Vossas Excelências pelo Ministério Público aqui foi uma mãe chorando. Isso tem uma intenção clara. A intenção é encerrar a sua fala, encerrar a sua oração com uma coisa impactante que vai fazer Vossa Excelência pensar, coitada daquela mãe. Eu não vou dizer que não é coitada daquela mãe, é coitada daquela mãe. Mas a intenção é essa. É fazer que Vossa Excelência se desprendam de absolutamente tudo que for falado aqui por nós, só lembrem daquela mãe chorando e tenham a indignação seletiva de pensar, essa mãe não poderia chorar. E por que eu digo indignação seletiva? Porque nesses autos, inclusive, foi falado de algumas organizações criminosas. E nós tivemos um exemplo há poucos dias de uma situação que envolveu uma organização criminosa que foi falada aqui, inclusive. E tem gente que morreu. Muita gente que morreu. Que tinha mãe, que tinha filho, que tinha mulher, que tinha amigos. Só que eu não vou dizer que tenhamos que nos indignar ou não, porque não cabe ao mérito. É para Vossa Excelência colocar na própria cabeça. Eu me indignei com aquela mãe que talvez estivesse chorando da mesma forma que eu me indignei com essa? Se não, por quê? Talvez porque lá aquelas pessoas eram criminosas e aqui Vossa Excelência estão presumindo que a pessoa que faleceu não era criminosa? Talvez seja por isso. Eu não estou nem dizendo que tiveram essa indignação ou que não tiveram, ou que tiveram lá ou que não tiveram. Eu provoco Vossa Excelência a fazer comigo essa reflexão. A vir para o nosso lado e pensar, mas será que o que eu pensei lá eu estou pensando aqui? Porque isso é indignação seletiva. E é natural, nós somos assim. Porque nós achamos um justificante para que nós não tenhamos uma indignação absoluta em relação a alguma coisa, justamente para que a gente consiga viver. Porque senão ninguém vive olhando para outros países, para a pobreza e para umas certas coisas, ninguém sobrevive, não dormiria, não acordaria. Então, o objetivo de colocar aquele vídeo no final é esse, gerar uma indignação seletiva, gerar, Vossa Excelência, o impacto de uma mãe que sofreu. Porém, aqui nós não estamos tratando, pelo menos a defesa não tem essa intenção, de se aconteceu. Nós estamos tratando do por que aconteceu. Vossas Excelências não me conhecem. Eu nem de Dourado sou, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Moro lá há muitos anos. Fiz um júri aqui há muitos anos atrás. Mas eu tenho como postura, principalmente quando eu assumo um caso faltando pouco tempo, sentar com o cliente e perguntar para o cliente qual é a verdade. E nesse processo que nós tínhamos até lá duas versões, uma versão em delegacia e uma versão em juízo, eu chamei o cliente e falei, olha, eu quero entender de onde surgiu essa versão em juízo. Porque eu sei sair da minha bolha. Queria eu que a realidade fosse como o direito penal e o direito processual dizem ser. Que o fato do cara ir lá na audiência de custódia e dizer que ele não sofreu agressão significa que ele não sofreu agressão. Queria eu acreditar nisso. Se eu não tivesse visto centenas de vezes as coisas serem diferentes, o policial que agrediu está na porta olhando para o cara na audiência de custódia para ver se ele vai falar alguma coisa ou não. E dependendo do lugar, inclusive, é aquele mesmo policial que vai levar de volta para a cadeia. Apanhou, apanha de novo, se falar. Não é assim que funciona. A lei é linda em muitos aspectos, mas a prática da lei não é tão linda assim. Então, quando eu conversei com ele, eu queria entender, porque ele poderia muito bem na delegacia ter, sei lá, apanhado, alguma coisa, eu não sabia o que tinha acontecido, sido pressionado, e lá em juízo, na presença do colega advogado, ter falado, não, aqui eu vou falar a verdade. E o que ele me disse foi, não, eu não vou entrar no mérito do colega aqui. Eu falei em juízo o que pediram para eu falar. E o meu combinado com ele foi o seguinte,
Eu só boto meu pezinho lá se você me falar lá dentro para eles a versão verdadeira. Porque a versão falsa sempre deixa furo. A versão verdadeira não deixa furo. A versão falsa sempre deixa buracos, que não dá para você vincular o processo, porque o processo ele tem provas de todos os lados, provas que se convergem ou não. Então, meu combinado com ele foi esse. Por isso que aqui vocês ouviram uma versão quase idêntica à que foi colocada em delegacia. E a única divergência dessa versão, que eu não entendi ainda o porquê ainda, ela é irrelevante para a nossa discussão. Porque o Ministério Público aqui em nenhum momento disse que ele não tomou uma facada. O Ministério Público aqui não disse em nenhum momento não, a facada não foi dada pelo Celso. O Ministério Público aqui disse que a gente precisa ver a divergência entre se a facada foi dada no momento antecedente ou se a facada foi dada no momento posterior. Mas a facada foi dada. E foi dada por aquele que está aqui como vítima. Não tem como a cicatriz aparecer do nada e ficar sangrando naquele dia. Então não foi discutido. Não é nem pra gente falar, não, eu acho que não foi. Tá bom, mas se achasse que não foi, teria dito aqui. Tem uma outra coisa que também está sendo discutida aqui, que aí, como disse, teria que entrar na questão jurídica da história. Tenho a honra de ter sido professor por muitos anos universitário. Por 12 anos, na verdade. 10 anos aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E ensinei direito penal por muito tempo. Quando nós temos o Ministério Público enxergando duas situações como duas situações diferentes, o que nós temos são duas imputações diferentes. Então, por exemplo, nós temos o crime de lesão corporal e o crime de homicídio. Vamos supor que eu pegue o João agora, dê umas pancadas nele, vá para casa, pense na vida, decida que eu vou matar ele, volte e mate. Eu aqui estaria respondendo por lesão corporal, primeiro ato, em circunstâncias fáticas diversas, e depois por homicídio, da mesma pessoa. Porque são circunstâncias fáticas diferentes, momentos diferentes. Ou seja, durante o processo, da denúncia até o momento de estarmos aqui, qual é a acusação deles? Homicídio, com duas qualificadoras, sendo elas o motivo torpe e a questão da surpresa. E a arma, o porte legal de arma. Cadê a lesão? Cadê a primeira agressão? Sabem por que ela não está aqui? Porque o Ministério Público entendeu que há uma sequência que faz tudo parte da mesma substância lógica, dentro da mesma circunstância fática, dentro dos mesmos fatos. Se entendesse diferente, nem mesmo não poderia, teria que ter feito diferente. O Ministério Público não pode se omitir, falar, não vou fazer isso porque eu não quero. Se está diante dos atos e enxerga aquilo, ele tem que fazer. Por que não estamos aqui, então, com um júri que esteja com homicídio, lesão corporal e a arma? Não estamos porque o próprio Ministério Público entende que a questão da agressão e a questão da morte são a mesma circunstância fática. Mas não adianta entender que é a mesma circunstância fática para denunciar e chegar aqui e querer que Vossas Excelências tratem as duas coisas como se fossem duas coisas com uma distância imensa e que uma não tem nada a ver com a outra. Tem. Tudo tem uma coisa a ver com a outra. Cada passo que aconteceu disso aqui não foi um passo previsto. Como bem disse o João aqui há um tempo atrás, ele não acordou de manhã falando vou matar alguém. Ele estava com uma amiga em frente de casa, tomando tereré, tomando cerveja, não importa. Ele estava em frente de casa, quando de repente chegou até eles o Celso, oferecendo para vender, porque era um drogado, ninguém discutiu isso aqui, até os próprios irmãos falam nos seus depoimentos, provavelmente para comprar droga, vendendo uma cadeira, que tinha subtraído, não sei se roubo ou furto também, não sei se teve agressão, não teve agressão, momentos antes. O que resultou disso aqui, que não foi dito aqui na fala ministerial? Por que foi a primeira briga? Porque Celso chegou para ele, oferecendo aquilo, ele se indignou com o fato de que o cara estava roubando. Falou, pessoal, você tá pegando as coisas dos outros aqui, na quebrada? Você tá pegando isso de alguém que está do lado da tua casa? Você tá pegando isso de um cara trabalhador que está aqui, que você não sabe se ele teve um gás para poder, o que ele teve de sacrifício para conquistar isso, e está me vendendo aqui? Nesse momento,
o santo, Celso, não gostou e encheu ele de pancada. Vocês viram ele aqui, de pé, inclusive. Ele não é um cara franzino. Ele é um cara que claramente sabe se defender. Mas, de surpresa, por uma indignação, porque foi chamada a sua atenção, por um crime que cometeu, Celso agrediu. E esse é o motivo. Não é vingança. A gente precisa separar. Porque senão tudo é vingança. Não existe mais violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tudo é vingança. Porque se você agrediu logo em seguida de ser agredido, é vingança também. Você está agredindo porque você agrediu. Não é o porquê de forma linear que demonstra se é vingança ou não. O legislador, quando cria as nossas leis, ele logicamente raciocina coisas como essa aqui. Vossas Excelências estão aqui hoje. Eu não acredito que ninguém esteve aqui nesse mês. Alguém esteve aqui nesse mês? Já estiveram aqui nesse mês? Aqui, já fazendo, Júlio? Eita, peguei. Então estão já começando a se acostumar com isso. Infelizmente, já deixo avisado, tem jurado que é azarado, porque caem todos, né? Faz parte. Então, tá todo mundo sentado aqui, o risco é esse, né? O sorteio é aleatório. Mas, por um lado é bom. Eu sei que não é bom ter que sair de casa, vir aqui, deixar de trabalhar e tudo mais. Mas quanto mais você está aqui, mais situações você percebe, mais você consegue identificar se é a mentira, se é a verdade, mais capacidade de julgamento você adquire. E o nosso objetivo aqui é que seja feita a justiça, e não só que vocês respondam sim ou não num papelzinho. Então, quando a gente pensa na lógica do direito penal, quando se pensa, vamos matar alguém, alguém vai morrer, vai para júri, qual a pena que cabe a esse cidadão? O nosso legislador, ele raciocina todas as hipóteses, ou aquelas que estão possíveis. Cria leis para isso e nós viemos aqui para julgar, encaixar aqueles fatos a essa lei. Quais são os fatos? Ele foi agredido, não foi por culpa dele, a não ser que vocês achem que chamar a atenção de alguém para cometer um crime o torna culpado de apanhar. Ele foi agredido. A partir disso, ficou com raiva e todos os outros atos se desencadearam a partir dali. Em um grande ato, conforme a denúncia. Nem Vossas Excelências, nem aqui ninguém, nem o magistrado, nem o Ministério Público podem fugir da denúncia. Quando a denúncia vem e diz, é um crime só, a denúncia está tratando tudo com um ato só. Então, em um ato só, ele foi agredido. Em um ato só, ele ficou com raiva e com medo. Em um ato só, ele agrediu o Celso. Em um ato só, ele matou o Celso. Ah, mas foi em intervalos de tempo diferente. Como eu já disse, a denúncia teria diferente se fosse o caso. A questão não é essa. A questão é razoável, é justificável, é lógico que a raiva e o medo se perdurem por meia hora? Já ficaram com raiva na vida? Já ficaram com medo na vida? Já ficaram com raiva na vida por dias? Já ficaram com medo na vida por dias? Dá pra gente chegar aqui e falar, não, a raiva tem que durar 5 minutos? A raiva tem que durar 10 minutos? Tem que durar meia hora? Tem que durar 2 horas? O medo tem que durar 5 minutos? Tem gente que vive com medo basicamente desde que nasceu. Tem situações que acontecem conosco que deixam a gente com raiva por dias. Minha mulher que eu diga. Aquilo vai... Quanto mais o tempo passa, mais aquilo aumenta. Essa é a realidade. Então, se o motivo é a agressão e o medo, que gerou a raiva e o medo, esse é razoável que essa raiva ela tenha ido aumentando, e se mantido até o momento da morte do Celso? Essa é a grande pergunta que Vossas Excelências vão responder. Pedi aqui para ele falar a verdade, porque eu jamais chegaria aqui para falar eu quero que ele seja absolvido. A versão que foi dada em juízo foi pensando na absolvição. Foi pensando em encaixar uma legítima defesa. Não adianta, a gente não encaixa a versão... Desculpa, a gente não encaixa a versão na lei.
a gente encaixa a lei na versão. É assim que trabalha um advogado. A gente pega a versão verdadeira e encaixa a lei nela, até dar um encaixe perfeito. A gente não pode fazer o contrário. Foi o que foi feito. Mas a partir do momento que ele me garantiu que falaria a verdade, e mesmo me dizendo lá que estava com medo, porque lá ele me disse, estou com medo, ele está preso. Falar que o cara era aviãozinho de uma organização criminosa tão perigosa pode gerar consequências para ele lá na cadeia. Ele falou, não, mas eu vou falar. Chegou aqui e não falou. Eu apertei ele falou. Por quê? É medo. Um medo que ele tem não começou há 10 minutos nem há 5 minutos. Que ele deve estar com esse medo agora, e morrendo de medo de voltar para a cadeia. Porque aqui nesse plenário tem gente ouvindo. Eu acabei esquecendo de cumprimentar os meus colegas que aqui estão, os acadêmicos, peço desculpa, inclusive. Mas não tem só eles aqui. Aqui pode ter alguém aleatório que tenha visto de algum lugar, não sei, eu não conheço as pessoas, estão aqui tirando poucos. Que esteja aqui só para ouvir se ia falar essa informação ou não, para chegar lá no ouvido de quem está lá com ele. Então, medo. Esse medo é justificável? Vão se colocar no lugar dele para entender. Mas, em nenhum momento aqui me verão falando sobre não houve crime, em nenhum momento aqui me verão falando ele tem que ser absolvido pelo crime que ele cometeu. Não, ele tem que ser condenado. Ele tem que ser condenado. Porém, ser condenado não significa ser condenado à pena máxima possível e imaginável, porque sim, porque temos que nos vingar, porque temos que fazer aquele choro da mãe valer a pena. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Quando sentamos aqui, quando estamos em pé aqui, quando Vossa Excelência está aqui, o promotor está aqui, já deu problema. Se chegamos até esse momento, já deu problema. Morreu alguém, tem uma mãe chorando, tem alguém preso, com uma criança de 10 anos chorando. Tem bastante gente chorando. Mas deu problema. Não deveria ter dado. Peço a gentileza que Vossa Excelência chame a atenção dos familiares para não fazer interferências, Excelência. Sim. Só a família entendemos a situação, mas por gentileza não pode se manifestar, tá? Tendo que ser retirado da sessão. Eu entendo a dor dos familiares. Para as nossas mães, nós nem mesmo mostramos aquilo que nós somos de verdade. Como eu disse no começo, tem bastante mãe chorando. Por algumas a gente se compadece, por outras não. A dor da mãe depende do que o filho fez ou deixou de fazer. Ela só não pode justificar uma condenação injusta. Ela deveria estar aqui, mas é natural que nós não estejamos aqui com esse objetivo, para buscar justiça. Mas a maioria que senta aqui está querendo vingança mesmo. Como diz o termo pejorativo, que a pessoa apodreça na cadeia. O que é justo é justo. O legislador, quando pensou, vou tirar uma pessoa da sociedade porque ela cometeu um delito, ele pensou, vou tirar essa pessoa por quanto tempo? Depende. Como foi esse delito? Vamos pensar no homicídio. Homicídio simples, matar alguém. Qualquer pessoa que matar outra pessoa e não seja legítima defesa, inexigibilidade ou alguma causa excludente, que verão aqui muito, qualquer pessoa que assim o fizer tem que ir para a cadeia. E por bastante tempo. Por até 20 anos. Agora, se essa pessoa tiver um grau além do habitual e do normal, como se fosse normal matar alguém, mas pensem no normal de um homicídio. Esse grau habitual e normal tem que ter uma punição mais grave. E quais seriam essas situações? Vamos nos ater do processo. A primeira delas é a questão do motivo torpe. O que a lei diz? Quando alguém matar uma pessoa sobre paga, recebendo dinheiro, ou promessa de recompensa, dizendo que vai receber dinheiro, ou outro motivo torpe. O que a lei está dizendo para nós? No direito a gente chama isso de interpretação analógica. Ela está dizendo para nós o seguinte, ó, paga, ok, entendeu o que é paga? Receber dinheiro para matar alguém. Promessa de recompensa, entendeu o que é promessa de recompensa? É você ter um dinheiro, é matar alguém por dinheiro. Ou outro motivo torpe. Por quê? Por que outro motivo torpe? Porque essa recompensa pode ser criptomoeda, essa recompensa pode ser um ato sexual, essa recompensa pode ser qualquer coisa. Não é que a gente pode usar o motivo torpe do jeito que a gente quiser. Tem que ser semelhante a pagar. Tem que ser semelhante àquilo que você sente quando você pensa, meu Deus,
Alguém tem a capacidade de tirar a vida de uma outra pessoa por R$1.000? Uma pessoa que ele nem conhece, que ele não sabe se é bom, se é ruim, se é paz, se não é. Ele recebeu R$1.000, ele pegou a sua arma e matou essa pessoa. Essa pessoa que recebeu R$1.000, pegou a sua arma e matou outra pessoa, merece uma reprovabilidade maior da sociedade, porque ela tem um completo desrespeito com a vida. Ela matou alguém que ela não conhecia porque alguém pagou ela ou falou que ia pagar. Isso é um motivo torpe. Isso. É uma reprovabilidade maior do que a reprovabilidade que seria de um crime de homicídio. A mesma coisa, a situação da surpresa, da qualificadora da surpresa. Quando a gente pensa na qualificadora da surpresa, a traição, emboscada, dissimulação ou outro meio que gera impossibilidade de defesa da vítima, a gente está dizendo o seguinte: se você chega por trás de alguém, essa pessoa está preparada para se defender de qualquer coisa que aconteça? Não. Se você diz para uma pessoa que vocês vão para algum lugar, um amigo, uma pessoa que confia em você, que vocês vão até algum lugar, que vocês, por acaso, por ter essa questão de confiança, de serem conhecidos, aquela pessoa não tem nenhum tipo de preocupação com você, ainda assim você mata ela, você merece uma reprimenda maior do Estado. Esse é o motivo da existência de você ter uma qualificadora que a gente chama no direito, inclusive, não é assim que está escrito no Código Penal, a gente chama no direito de qualificadora da surpresa. Porque a surpresa daquele crime faz com que a pessoa não tenha psicologicamente, eu não estou dizendo fisicamente, é psicologicamente pensado em se defender. Nesse caso, nenhuma das situações ocorreu. Aí o legislador fala o seguinte: ó, tem gente que sai de casa de manhã, pega a sua arma e fala, hoje vou matar alguém. Aí ele vai andando, olha aleatoriamente, fala, você, pum, mata. Essa pessoa merece uma reprimenda de até 20 anos. Porque o homicídio dela é um motivo simples, é um homicídio simples. Não tem motivo, matou, motivo nenhum, não foi por surpresa, não foi por nada. Essa pessoa merece uma reprimenda de 20 anos. Aí o Estado vem para você, o legislador vem para você e fala o seguinte, ó, mas existem pessoas que merecem ir para a cadeia, mas não por tanto tempo que esse cara que pegou uma arma foi lá e matou alguém aleatoriamente. Quem são essas pessoas? As pessoas que cometem o crime por violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Por quê? Porque o que levou essas pessoas ao ímpeto que gerou aquele homicídio foi uma agressão anterior. Foi algo que gerou neles a emoção. Aquilo que fez com que ele virasse um homicida, um assassino, foi algo que lhe aconteceu antes. Então ele não é alguém que acordou e falou, vou matar alguém. O legislador vem e diz para nós, olha, esse cara tem que ir para a cadeia por homicídio, mas ele não merece a mesma pena de alguém que pegou a sua arma aleatoriamente e matou uma pessoa. Porque o primeiro não tem motivo, e esse tem um motivo, que na cabeça dele, na psique dele, é justificável. Mas eu, legislador, entendo não ser justificável, porque se fosse justificável seria absolvição. Se fosse justificado, seria inexigibilidade de conduta diversa. É uma coisa que seria, talvez no lugar dele eu ficaria com raiva igual, mas eu não faria a mesma coisa exatamente como ele fez. Por quê? Porque eu teria autocontrole, alguma coisa assim. Aí a resposta do legislador é, esse cidadão merece ir para a cadeia, mas por menos tempo do que o outro cidadão. O cidadão que recebe R$1.000 para matar alguém merece ir para a cadeia por mais tempo do que o que matou sem motivo. É isso que o legislador faz quando ele cria a nossa legislação. Cada um tenha a sua finalidade, cada um tenha a punição que seja equidistante, direta daquilo que ele fez. Porque senão a gente tem a injustiça. Se a gente vota com o estômago, a gente tem a injustiça. Porque aí a gente votou, porque não, porque eu quero que ele fique na cadeia para sempre. Aí você está dizendo, um cara que, ao tentar intervir em uma situação de furto ou roubo, para tentar fazer aquele cara parar de fazer besteira, tomou uma surra,
Merece a mesma pena de que alguém que recebeu dinheiro para matar uma pessoa. Que esse cara pensou na cabeça dele um motivo tão vil para ser chamado de torpe. Tem uma contradição nesse processo, inclusive, que, a meu ver, é um erro técnico. Porque ao mesmo tempo que se fala que foi um motivo banal, se fala que foi um motivo torpe. Motivo banal é um motivo fútil. Nem está previsto aqui, não vão responder pergunta de motivo fútil. Aí coloca o motivo torpe por causa da vingança. Aí vamos à vingança, que foi muito dito aqui. A vingança gera motivo torpe. Não gera sempre. A vingança é um motivo torpe quando essa vingança é imotivada. Por que a vingança é motivo torpe? Porque não tem a injusta provocação da vítima. Aqui a violenta emoção, ela é após injusta provocação da vítima. Cada palavra aqui é importante. A provocação que a vítima fez em relação a ele, foi justa ou foi injusta? Injusta. A lesão que ele causou lá e depois o homicídio foi após a provocação, ou seja, decorrente, nexo de causalidade, vínculo geral, não lapso de tempo. O que ele fez lá foi porque o que ele fez antes, e ainda no estado de raiva que ele estava, foi. Então é violenta emoção em seguida a injusta provocação da vítima. É isso que o direito pede para a gente fazer. Para Vossas Excelências, que são os juízes aqui, aplicar o direito ao caso concreto. Aplicar o direito aos fatos que foram trazidos. Nesse momento, Vossas Excelências podem estar pensando, peraí, mas o Marlon não mostrou nenhum depoimento, não mostrou nenhum vídeo. Eu vou mostrar um pedacinho de um depoimento que vai justificar o porquê eu não mostrei depoimentos. Vou pedir para Vossas Excelências, caso depois eles queiram confirmar, mas é o depoimento da Bianca. Tá? Vamos ver se dá para ouvir bem aqui. Aí. E eu já estava lá o pedido de testemunha para a gente comparecer. E aí foi um interrogatório lá. E depois daquilo liberaram. A gente falou que a gente ia ir preso, né? Um monte de coisa falou lá. Mas aí depois... Por que eu botei só esse pedacinho? Porque isso aqui só mostra a Vossas Excelências que a realidade daquilo que está escrito não é a realidade do que aconteceu. Ela deve ter tomado um cagaço violento depois por causa disso aqui que ela disse. Por quê? Porque ela disse claramente, eu estava lá falando sobre a ameaça de ficar presa. Eu estava lá falando com aquilo que nós chamamos de pressão psicológica. O que acontece todo dia. Acontece todo dia, não é julgamento de certo ou errado. É acontece ou não acontece. Não é concordo ou não concordo. É acontece ou não acontece. Tem essa questão psicológica lá para tentar forçar a pessoa a falar alguma coisa? Tem, infelizmente, muitas vezes tem uma visão de túnel, assim, fechadinha. Isso aqui aconteceu. A autoridade fala, isso aqui aconteceu. Se você fugir disso aqui, o tom aumenta. O que ela está dizendo é o seguinte, aconteceu. Se aconteceu com ela, que era uma testemunha, que não estava lá para ser presa em flagrante ou qualquer tipo de prisão ou qualquer outra coisa, imagina o que aconteceu com eles. É a realidade, não é? Ah, ele na audiência de custódia falou que não sofreu nenhuma agressão. Pô, é brincar com a minha inteligência. É brincar com a inteligência de Vossas Excelências. Acontece todo dia, toda hora, com todo mundo? Não, mas acontece. Agora procura na audiência de custódia quantas vezes que isso é dito. Cansei de ver audiência de custódia com um cara com o olho desse tamanho dizendo que caiu na cela. Quando o juiz pergunta, porque tem juiz que só ignora. Tem juiz que pergunta, pô, você tá com a cara inchada, o que aconteceu? Aí o cara fala, não, eu caí na cela, doutor. Se você perguntar como, ele já não sabe responder. Por isso que eu não vou pegar o depoimento dessas meninas, que falaram coisas que até são positivas para a defesa e coisas negativas para a defesa, e ia passar para Vossa Excelência aqui. Porque uma delas chamou uma advogada para ir na audiência logo antes. Essa aqui também foi, mas disse que a outra que chamou advogado. Eu estava com uma versão retinha. Essa aqui, cada hora, falou uma coisa diferente. Uma hora elas estavam lá e desceram correndo e foram embora a pé, outra hora elas foram embora de carro. Então a versão delas vai variando de acordo com a vontade. A versão que quase não tem variação é a versão dele. Eu digo quase porque eu já justifiquei o porquê houve uma variação em juízo. Estou ignorando aqui, porque senão eu estaria pedindo absolvição.
É dele. Que falou em delegacia a mesma coisa e a única divergência foi a questão de quando tomou a facada. Como disse o promotor, verdade não faz curva. Por isso que nós excluímos um ponto daqui e falamos, ó, isso aqui ignorem, porque a verdade não faz curva. A gente está aqui para falar a verdade. Então o que nós temos? Nós temos uma pessoa que foi agredida e que levou uma facada, ou quando foi lá e bateu no cara, ou quando apanhou do cara lá no momento da frente da casa da menina. Qual das duas situações é mais plausível? Nós temos uma pessoa. E percebam, eu sou ex-militar, então cuidados com arma a gente tem, mesmo sabendo que essa arma está descarregada. Uma pessoa que anda, eu não pedi e não vou pedir absolvição. Eu não pedi e não vou pedir absolutamente nada em relação ao porte de arma. Obrigado, excelência. Não vou pedir nada em relação ao porte de arma. Sabe por quê? Porque vocês têm que condenar o porte de arma. Eu não vou discutir aqui se o fato de ele estar sendo ameaçado ou não estar sendo ameaçado justifica ele ter comprado uma arma ou não ter comprado uma arma. Eu não vou discutir aqui se dá pra gente confiar que o Estado vai resolver o problema se você está sendo ameaçado. Não é isso que eu vou discutir. Estou discutindo fatos, aplicação da lei. Fatos. Essa discussão se eu acho justo ter essa punição ou não, é uma discussão que eu tenho na academia. Aqui é fato. Qual fato? 5 anos de arma, porque tinha medo de morrer. 5 anos de arma, não pode ter. Nós não temos o direito de andar armados por aí sem o registro, porte e tudo mais. Então, podem condenar. Nos quesitos de arma, podem condenar. Porque é justo. O que não é justo? Condenar ele por homicídio com 2 qualificadoras. Isso que não é justo. Por isso que eu estou discutindo isso aqui. O que não seria justo? Absolver. Por isso que eu não estou discutindo isso aqui. Eu só quero que Vossa Excelência entendam que eu não estou aqui para ficar de sofismo. Eu quero que Vossa Excelência entenda que eu falei absolutamente tudo que estava nos autos. É como as coisas aconteceram, eu não estou escondendo nada, eu estou dizendo, ele foi agredido, por que ele foi agredido, ele realmente foi na casa, ele realmente matou o rapaz depois. O outro guri acho que está aqui de gaiato. O mais provável, na questão lógica, é que o outro menino esteja aqui de gaiato, não deveria nem estar aqui. Porque o promotor falou aqui, de 9, as pessoas respondem por aqueles crimes equivalentes, para qualquer participação vai se responder do crime, mas é na medida de sua culpabilidade. Então é se aquilo que você fez foi relevante para aquele crime acontecer. Mesmo que, se considerarmos qualquer coisa que ele sabia ou não sabia, o que ele fez? Dirigir um carro, uma moto. Que relevância teve para o crime acontecer? Tira ele da jogada, o cara poderia cometer o crime? Poderia, era só pegar a moto, subir nela e ir. Então, tirou o cara da jogada, o crime pode continuar acontecendo? Não teria por que ele estar aqui. Mas voltando ao nosso cliente, porque o outro será muito bem defendido pelo ilustre defensor público que aqui está. Vamos adequar os fatos ao direito. Do primeiro ao último momento, eu vou encerrar. Fato inquestionável, não foi questionado por ninguém aqui. Ele estava com a Jéssica e com a Bianca em um local, casa de uma delas, não é relevante para o fato, quando de repente chegou até ele, Celso, que havia brigado com alguém, eu não sei quem, o irmão inclusive fala que ele já apanhou muitas vezes porque ele era drogado. Chegou até ele, Celso, ofereceu para ele alguma coisa para comprar, o que é também irrelevante, mas é uma cadeira. Para comprar, ele perguntou de onde que era, o cara não soube falar, ele sabia que tinha roubado de algum lugar, porque o cara tinha acabado de passar por ali sem cadeira nenhuma. Chamou a atenção dele porque ele estava roubando na quebrada. Celso se ofendeu, talvez até sob o efeito de drogas. Agora pensa comigo, alguém te ofende, te agride sob o efeito de drogas, você vai deixar de reagir por causa disso? Eu acho que não, né? Alguém te aponta uma arma e fala que vai te matar sob o efeito de drogas, você fala, não, puxa, desculpa, você está drogado. Não, você reage à ação daquela pessoa, não ao que está passando na cabeça dela. Beleza, o cara vai lá, enche ele de pancada, deixa ele com o nariz sangrando. Primeira coisa de questão de lógica. Qual foi o momento mais lógico de ele tomar facada? Nesse momento que ele tomou 2 socos e caiu e não conseguiu reagir? Ou no momento em que ele foi lá e entrou em luta corporal com o Celso?
Na minha visão, luta corporal. Mas independe, porque como eu disse, é um fato só, na minha visão e na visão da denúncia. Ficou muito indignado, ficou com medo, porque a versão que nós temos, eu não tenho como dizer se é verdade ou não. A versão que nós temos é que o rapaz era um aviãozinho de uma organização criminosa, não é membro da organização criminosa. E foi muito bem dito aqui pelo meu cliente que as organizações criminosas querem pegar ele. Por quê? Porque ele é uma das pessoas que nós chamamos contrária à existência de uma organização criminosa. E quando você é contrário à existência de uma organização criminosa em um bairro como é o bairro que eles moram, o local que eles moram, a organização criminosa quer ver você morto. Então ele é um cara contrário, a organização criminosa quer ver a caveira dele, ele já andava armado por causa disso. Aí vem um guri, que é aviãozinho, simpatizante, é um termo que se usa também no direito, simpatizante de uma organização criminosa, não precisa ser membro. Simpatizante de uma organização criminosa, portanto, tem os conhecidos, tem os cupincha lá dentro. Esse guri te dá uma surra, você fica com raiva, vai lá e bate no moleque. É natural ou não é natural que você nessas circunstâncias pense, porra, vão se vingar de mim, esse moleque vai acabar comigo. Agora vamos fazer um pequeno parênteses. Lembrem da realidade que vocês veem na TV todos os dias. Eu sei que a gente tem que ver TV com cuidado, porque tem muita mentira, mas vamos pegar num todo. Uma média, traça uma média, tira o máximo e tira o mínimo. A gente vai se aproximar ao máximo da verdade. Quando uma organização criminosa quer ver o seu fim, quer vingança de você, eles ameaçam seus familiares ou não? Os seus familiares correm risco quando a organização criminosa quer vingança sobre você? Seria razoável pensar que quando você está prometido por uma organização criminosa, seu filho de 11 anos corre perigo? É razoável? É para responder na consciência de Vossas Excelências. Se é razoável, é medo. Ah, mas eu acho que ele não deveria ter tanto medo. Mas a gente não está discutindo se Vossas Excelências acham que ele deveria ter tanto medo ou não teria tanto medo. No momento estamos discutindo se há medo. A raiva, a medo, ele vai lá e agride o cara. Toma uma facada. Eu não vou nem entrar no mérito de o guri lá disse ou não disse que ia matar ele, não ia matar ele, como foi dito aqui, porque também não é tão relevante. A existência de um cara que é amigo de uma organização criminosa, percebo que até eu tomo cuidado para falar o nome. É amigo de uma organização criminosa. A existência dele, ameaçado por essa organização, a existência desse cidadão, deve gerar medo nele quando ele é agredido? Eu entendo que sim. Aí nós vamos para o próximo passo. Ele resolveu matar o cara. E aqui, se não tivesse resolvido matar o cara, não seria homicídio doloso. Tudo isso está abarcado pelo que está previsto no artigo 121. Matar alguém. O que ele fez? Ele matou alguém. Matou. Quem dera não tivesse acontecido, mas aconteceu. Essa morte aconteceu por um motivo. O motivo foi que ele foi agredido por um motivo besta, vou chamar a atenção do cara. O motivo foi que ele ficou com raiva e ficou com medo. Esse motivo. Por isso a morte aconteceu. Aí agora nós julgamos o motivo. Esse motivo, ele foi um motivo normal dentro de um crime de homicídio. Resposta aos quesitos de qualificadoras, não. Resposta ao quesito defensivo de privilégio, não. Esse motivo foi o motivo que eu falo, eu já vi muito homicídio, isso é homicídio. Tá? Vai pra cadeia, mas é homicídio. Esse motivo não é um motivo que eu não vou dizer que é mais ou menos. Não. Esse motivo é o motivo que deixa você emocionado ao ponto de você reagir e você não merece a mesma punição que alguém que mata sem motivo, aí ele vai ter um quesito que eu já vou ler a Vossa Excelência sobre o privilégio.
Não. Esse motivo parece com o motivo de alguém que recebeu dinheiro para matar alguém. O motivo de matar com raiva porque apanhou, o motivo de matar com raiva e com medo porque podia morrer, é igualzinho ao motivo de uma terceira pessoa que vai lá e te fala, te dou R$1.000 para matar um terceiro. É a mesma coisa. Aí, Vossa Excelência vão responder o quesito do Ministério Público em relação ao motivo torpe. Até perdi o papel dos quesitos aqui. Coloquei onde? Aqui embaixo. Em relação ao motivo torpe. Aí vamos à circunstância. Houve surpresa? Você, esse cidadão, que acabou de bater num cara num bar e ameaçar a vida dele, talvez, por uma circunstância besta dessa. Ele foi surpreendido quando foi agredido? O que aconteceu com ele foi uma surpresa que impossibilitou ele de se defender? Ah, Marlon, eu não consigo tratar os dois atos como o mesmo ato. Piorou! Se no primeira agressão não era surpresa, a segunda, então, que veio depois da primeira, menos surpresa ainda. Era surpresa? Não. Mas ainda se Vossa Excelência entenderem que era surpresa, cada coisa que eu disse é um quesito diferente. Uma pergunta diferente que será feita. Vamos a elas para a gente poder encerrar. Primeiro, eu não vou nem discutir o primeiro quesito e o segundo quesito, porque ninguém está discutindo aqui. Primeiro quesito é se a pessoa morreu no dia, morreu. Segundo quesito é foi ele que matou? Não estou discutindo. Vamos ao terceiro quesito. O jurado absolve o acusado? Vossas Excelências podem absolver pelo motivo que acharem necessário. Eu não pedi absolvição. Por isso que Vossa Excelência julgam sim ou não. Aqui não precisa falar sim, por quê? Ah, eu quero por quê? Porque se enquadrou nessa excludente. Pode falar assim, não, eu acho justo que ele seja absolvido. Sim. Mas não foi o que nós pedimos. Quarto quesito. O acusado, nosso cliente, praticou o crime sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, injusta provocação da vítima, que agrediu momentos antes. A pergunta é simples. A interpretação de Vossa Excelência aqui é se a raiva dele de ter sido agredido, que ninguém discutiu, ela pode se estender até o momento da morte. É só essa pergunta. Porque é isso que gera violenta emoção, uma emoção que faz com que você perca um pouco do seu controle, do seu raciocínio normal, que gera uma morte. Se julgarem que sim, a resposta aqui é sim. Se julgarem sim aqui, não vai ter outro quesito, mas eu vou ler outro quesito para Vossas Excelências, porque não tem como motivo ser violenta emoção e ao mesmo tempo torpe. O crime foi cometido por um motivo torpe, em razão do sentimento de vingança do acusado, em razão da briga que tiveram com a vítima. Essa vingança aqui não poderia estar aqui desse jeito. Porque essa vingança não se explica. O porquê da vingança. Por que tem alguns julgados que enquadram a vingança como motivo torpe? Porque é uma vingança sem motivo imediato. É uma vingança sem motivo justificável. Por exemplo, eu estou me vingando da minha ex-namorada porque ela me traiu. Essa é a vingança. Eu estou me vingando de alguém porque essa pessoa pegou meu cargo na empresa. Ele foi promovido sem que eu seja promovido. Eu vou me vingar dele. Vou me vingar do chefe que me promoveu, ele não me promoveu. Percebe como essa vingança, ela é vil? O sentimento de alguém que faz essa suposta vingança é um sentimento que tem pouquíssimo apego à vida humana? Quando você é agredido e isso te descontrola ao ponto de ir lá cometer um delito, isso não é vingança. Isso é raiva. É imediato, é na sequência. Não tem na sua cabeça você pensando que vou fazer ou vou deixar de fazer por semanas. É uma sequência lógica só. Como bem dito aqui, foi o que o Ministério Público denunciou. E por último, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que colhida de surpresa durante a madrugada, após ser severamente espancada minutos antes, questionei esse quesito, inclusive, como nós assumimos a defesa a partir desse momento, só para o plenário. Não estávamos aqui quando foi discutido a decisão de pronúncia, mas esse quesito aqui não está conforme a denúncia. A denúncia fala apenas da questão da surpresa de madrugada. Então, ao meu ver, esse escrito aqui é nulo, inclusive. Mas o ponto é,
Houve surpresa? Você fala, não, cara, o cara realmente ele não podia esperar que acontecesse nada. Aí tudo bem, vocês respondem aqui sim. Se não, responde não. Se Vossa Excelência responderem conforme a consciência de Vossas Excelências, o que vai acontecer é que vão chegar em casa hoje à noite e vão conseguir dormir tranquilos. Sabendo que o Estado aqui teve tudo para provar o que ele quisesse. Foi atrás de câmera, só juntou um pedacinho, teve tudo. E ele não foi capaz de demonstrar que a versão que foi dada aqui por ele é mentira. Tanto é que ao chegar aqui não foi defendido ser mentira, só de um pequeno aspecto, que é irrelevante para sua decisão. Em relação à arma, nem vou falar sobre os quesitos. Tem que condenar. Agora, em relação ao homicídio, o que nós pedimos é o seguinte: para Vossa Excelência dormirem tranquilos e nós também. Para Vossa Excelência não cometerem uma injustiça. Aplicarem a lei, serem justos, aplicarem o resultado justo que vai colocar esses caras na cadeia por um bom tempo, inclusive. Em relação... Respondam que sim, ele cometeu o delito. Respondam que ele agiu sob violenta emoção. E respondam não aos quesitos relacionados às qualificadoras. Ele vai ser condenado por homicídio simples, ele pode pegar uma pena de até 20 anos, e ele vai ter uma pena justa. Vai para cadeia. Como alguém que cometeu um homicídio, vai para cadeia. Não vai ser mais do que uma pessoa que foi lá e atirou aleatoriamente, e Vossa Excelência não vão estar tratando alguém, se colocando no lugar dele, que foi agredido, que tinha medo, como se fosse alguém que só resolveu matar uma terceira pessoa. Porque a reprovabilidade de uma coisa é completamente diferente da outra. É só isso que eu peço a Vossa Excelência. Não estou aqui para pedir extremos, não estou aqui para pedir absolvição, estou aqui para pedir condenação. Mas condenem ele ou por homicídio simples, tirando as qualificadoras, ou por homicídio com o privilégio. A defesa encerra, agradeço muito pelo período que ficaram nos ouvindo, peço a gentileza que permaneçam atentos, ainda temos mais 1h e pouco em que a Defensoria Pública vai poder falar, e é fundamental que prestem atenção também, porque como eu disse, o garoto que